Precisa de um milagre? Faça esta oração e veja Deus agir imediatamente. Você está cansado de esperar por um milagre? Já sentiu que, por mais que ore, as portas continuam fechadas, as respostas não chegam e o silêncio de Deus parece interminável? Talvez ninguém saiba o peso real que você carrega. Você tenta sorrir para não preocupar quem está por perto, mas só Deus conhece a profundidade da tua luta. E se eu te dissesse que hoje pode ser o dia em que tudo muda? Se já passou pela sua cabeça desistir, se já questionou por que o milagre sempre parece acontecer para os outros, mas nunca para você, então este vídeo é para você. Não saia daqui. O que Deus preparou pode ser exatamente o recomeço que seu coração tanto precisa. Quantas vezes você deitou à noite e ficou encarando o teto, com pensamentos correndo em alta velocidade, perguntando-se se algum dia as coisas vão finalmente melhorar? Você já pediu a Deus um sinal, uma palavra, uma resposta, e tudo o que recebeu foi o silêncio? Esse silêncio dói, ele é pesado, parece te afastar ainda mais do que você tanto espera. Em alguns momentos, a vontade de desistir aparece como se fosse uma voz sussurrando: você não vai conseguir, está sozinho nessa luta. Só que, mesmo com tudo isso, você está aqui, buscando, insistindo, segurando firme mesmo sem forças. E isso diz muito sobre você. Só permanece quem acredita, mesmo que seja no último fio de esperança. Talvez você nunca tenha contado a ninguém o tamanho do seu cansaço. Talvez por dentro já tenha chorado mais vezes do que gostaria de admitir. Mas saiba, não há vergonha em sentir-se esgotado. Não existe culpa em cansar de esperar. Ninguém nasceu para ser forte o tempo todo. Deus não espera a perfeição de você. Ele quer sinceridade. E é exatamente nesse momento, quando tudo parece perdido, que o milagre começa a ser gerado. Acredite, sei exatamente como é viver entre a fé e a dúvida. Já passei noites em claro, orando, sem entender por que Deus parecia tão distante. Já desejei apertar um botão e avançar para o dia do milagre. Mas a vida com Deus não é sobre acelerar processos. É sobre aprender a confiar mesmo quando não vemos nada acontecendo. É sobre descobrir que o silêncio de Deus nunca é abandono, mas preparação. Ele trabalha nos bastidores, organizando cada detalhe para que o milagre venha no tempo certo, nem antes, nem depois. Você não está ouvindo isso por acaso. A sua vida tem valor, o seu choro tem som no céu e a sua oração não é ignorada. É preciso coragem para admitir que está difícil, para pedir ajuda e para continuar acreditando. E hoje quero caminhar com você. Não prometo respostas fáceis, mas prometo sinceridade. Aqui, você não vai ouvir frases prontas, nem promessas vazias. Vai encontrar alguém disposto a orar com você, acreditar com você, carregar o fardo junto, mesmo à distância. Tudo o que você viveu até aqui, todas as portas fechadas, todas as lágrimas escondidas, podem ser, na verdade, o solo fértil para o milagre mais inesperado da sua vida. Porque Deus é especialista em agir no improvável, em transformar o fim em começo, em ressuscitar sonhos enterrados pela dor do tempo. O segredo não está em fazer tudo certo, mas em não desistir quando tudo parece errado. Deus não busca super-heróis, Ele procura corações dispostos. A partir de agora, quero que você permita a si mesmo sentir. Permita que a esperança entre, ainda que devagar. Permita que a dúvida exista, mas não deixe que ela seja maior do que a possibilidade do milagre. Não importa se você já errou, já pensou em parar, já duvidou 1000 vezes, Deus não desiste de você. Por isso, fica comigo até o fim deste vídeo. Juntos vamos abrir espaço para o extraordinário, para o inesperado, para aquilo que só Deus pode fazer. Enquanto você me ouve, talvez as circunstâncias ao redor ainda não mudem. Talvez o problema não desapareça de imediato. Mas posso garantir, se o seu coração começar a mudar,
Se a fé for renovada dentro de você, tudo ao redor começará a se transformar pouco a pouco, até o impossível acontecer. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Pode ser que ele comece exatamente agora, nesta decisão de continuar, nesta escolha de não sair daqui, de permanecer até a última palavra, até a última oração. Você não está só. Nunca esteve. Permaneça aqui comigo. O céu já está se movendo a seu favor. Talvez você sempre tenha escutado que milagres são recompensas para os mais espirituais, para quem não vacila, para quem nunca duvida. Essa mentalidade repetida em tantas conversas e até mesmo em púlpitos faz a gente pensar que existe um tipo de VIP de Deus, como se ele selecionasse alguns poucos para surpreender enquanto o restante apenas observa. Mas, quando mergulhamos de verdade nas Escrituras, esse mito começa a se desfazer. Os milagres mais surpreendentes geralmente acontecem nos bastidores, em vidas que estavam cansadas, em corações despedaçados, em momentos de total vulnerabilidade. Milagre não é privilégio, é graça. Observe a história de Naamã. Ele era alguém de posição, autoridade e recursos, mas nada disso adiantou diante da sua lepra. O orgulho, a imagem de força, tudo caiu por terra quando foi confrontado com a necessidade de humildade. O milagre veio não quando ele apresentou credenciais, mas quando mergulhou 7 vezes no rio, sem entender o motivo, apenas porque decidiu obedecer. Do mesmo modo, olhe para Ana. Ela já não tinha mais forças para orar bonitinho. Naquela oração silenciosa, cheia de lágrimas, ela não se preocupou com o que o sacerdote iria pensar. Deus ouviu exatamente ali, na autenticidade, na dor revelada, não nas aparências. Existe algo revolucionário em agradecer antes mesmo de ver o resultado. Gratidão antes do milagre é, na verdade, o sinal mais claro de confiança. Jesus, prestes a alimentar uma multidão com poucos pães, não murmurou, não pediu mais, não reclamou do pouco. Ele simplesmente agradeceu pelo que tinha. Esse gesto, aos olhos do mundo, pode parecer ingenuidade ou auto-engano, mas para Deus é fé viva, pulsante, autêntica. Experimentar gratidão no meio da tempestade, no escuro da espera, é o que faz o céu se abrir. E você pode praticar isso hoje, sem medo de parecer bobo. Quem agradece já vive no futuro, já celebra o que vai chegar. Também é libertador perceber que Deus não espera de você um discurso ensaiado. Não é a eloquência das palavras, nem a força do choro, nem o fervor da mão levantada que move o céu. Deus se move pela verdade, pelo coração despido, pela oração que nasce de quem já não sabe mais como pedir, mas pede mesmo assim. O pai do menino doente que gritou para Jesus: "Ajuda a minha incredulidade." Talvez jamais subisse num palco para dar um testemunho, mas foi atendido porque se mostrou inteiro, sem maquiagem espiritual. Quebrar esse mito de que milagres são para uma elite espiritual é o primeiro passo para viver o impossível. Deus se revela, de preferência, onde não há glamour, onde não há roteiro, onde tudo está fora do controle humano. E talvez seja por isso que os maiores milagres nunca acontecem no palco, mas no bastidor, no hospital, na casa silenciosa, no coração partido. Isso significa que você, do jeito que está, com todas as suas dúvidas e cansaços, está exatamente no ponto ideal para ser visitado por Deus. Não espere estar pronto. Deus gosta de surpreender quem não se sente digno. Imagine que a sua história, tão marcada por esperas, pode ser justamente a vitrine do próximo milagre. Muitos querem fugir do tempo do silêncio, do vazio, do anonimato. Mas é nesse lugar que a fé se fortalece e onde as experiências mais profundas acontecem. Não se envergonhe da sua espera, da sua fragilidade, da sua fé cambaleante. Elas não são empecilhos, são matéria-prima para o céu agir. Talvez você precise ouvir isso hoje.
Gratidão antes do milagre, oração sincera mesmo na dúvida, coragem de admitir que não tem controle. Isso não é fraqueza, é acesso direto ao coração de Deus. O impossível se constrói com sinceridade e perseverança, não com performance. Por isso, mantenha-se aberto, vulnerável e persistente. O terreno do milagre é preparado assim, e a próxima história de superação pode ser a sua. Se estiver pronto, siga comigo para o próximo passo dessa jornada. Preparação para o milagre. Agora te convido a se desligar um pouco das preocupações e dos barulhos ao redor. Por um instante, permita-se esquecer o que o mundo espera, as pressões do trabalho, as tarefas inacabadas, até mesmo os julgamentos silenciosos de quem te cerca. Imagine que, neste momento, existe um lugar só seu, onde você pode ser exatamente quem é, com suas dúvidas, suas dores, sua esperança quase apagada, sua vontade secreta de recomeçar. Aqui não existe exigência de perfeição, nem cobrança de resultados, apenas o convite sincero para olhar para dentro, para as áreas da sua vida que você tem evitado encarar. Feche os olhos se puder, ou apenas respire fundo, sentindo o ar entrar e sair, levando embora um pouco da ansiedade acumulada. Pergunte a si mesmo: qual o milagre que você mais precisa hoje? O que está travando a sua alma? Talvez seja um pedido antigo, uma resposta que nunca veio, uma dor que parece não ter cura, uma relação que se perdeu, um medo que cresce quando ninguém está vendo. Não importa a complexidade ou o tamanho do seu pedido. Aos olhos de Deus, cada detalhe da sua história tem valor e cada necessidade é registrada com atenção. Se o que você sente é vergonha, raiva, dúvida ou cansaço, diga isso para Deus, sem floreios, sem filtros. Ele não rejeita a oração sincera, não se espanta com desabafos, não se afasta de quem só consegue chorar. Fale como falaria com um amigo de confiança, ou simplesmente fique em silêncio se não conseguir colocar em palavras. Deus entende até o que não é dito, interpreta lágrimas, lê pensamentos. Não existe limite para a linguagem do coração diante dele. Pense em todos os momentos em que você precisou engolir o choro para não preocupar ninguém. Em cada lágrima que caiu no travesseiro quando todos dormiam. Em cada vez que sentiu o peito apertado, sem saber para onde correr. Agora, visualize Deus ali, presente em cada detalhe, testemunhando silenciosamente o peso que só você sabe carregar. Nada passou despercebido. Cada lágrima, cada pedido sussurrado, cada tentativa de recomeçar, tudo está guardado no coração dele. Respire de novo, mais devagar, e tente enxergar com os olhos da fé a cena do milagre se formando na sua história. Imagine as portas se abrindo, o diagnóstico mudando, o perdão sendo liberado, o recomeço acontecendo, mesmo onde tudo parecia morto. Não é ilusão, não é autoengano, é exercício de esperança, treino de confiança. Fale para Deus exatamente o que você espera, o que teme, o que não tem coragem de dizer a mais ninguém. Se quiser, escreva em um papel, em um diário ou nos comentários deste vídeo, tornando público seu pedido de oração ou sua palavra de gratidão. Aqui não existe julgamento, apenas uma rede de apoio, pessoas reais, com dores reais, que entendem a força de caminhar junto. Permita-se acreditar que, ao se expor diante de Deus, algo invisível começa a mudar. O simples ato de falar, de pedir, de confiar, já movimenta o céu. Se sentir vontade, compartilhe nos comentários. Qual o seu maior pedido hoje? Ou apenas agradeça por algo que mesmo pequeno já aconteceu. O milagre pode começar na sinceridade de um coração cansado, na decisão de tentar mais uma vez, de abrir espaço para o novo. Enquanto você respira e se entrega, saiba, há um Deus ouvindo, há uma história sendo reescrita, e tudo pode sim mudar. Se estiver pronto para avançar nessa caminhada, siga comigo.
Vamos juntos para o próximo passo desta jornada de fé e transformação. Oração poderosa. Chegou o momento de fazer uma oração diferente de tudo o que você já experimentou. Não será uma repetição automática de palavras bonitas, nem um ritual vazio. Agora é um encontro autêntico entre seu coração e o coração de Deus. Se puder, feche os olhos. Se não, apenas se concentre em cada frase, permitindo que cada palavra alcance o fundo da sua alma, como um abraço inesperado em meio à tempestade. Não importa se há silêncio ao redor ou o barulho de uma casa cheia. Deus encontra quem está aberto, onde quer que esteja. Senhor Deus, hoje eu chego diante de Ti sem máscaras, sem tentar parecer mais forte do que sou. Reconheço minhas fraquezas, admito meus limites, abro mão da necessidade de controlar o tempo ou o jeito do milagre. Entrego a Ti meu medo, minha ansiedade, as feridas antigas, os pedidos antigos que ainda não viraram testemunho. Sei que não preciso impressionar nem fingir fé inabalável. Chego como estou, com a esperança machucada, mas com o coração aberto. Peço colo, direção, resposta. Não quero negociar, não quero exigir. Quero aprender a confiar, a descansar, a esperar de um jeito novo. Pai, te agradeço pelo que já vivi, pelas respostas que já vieram e até pelas que não entendi. Te agradeço pelo que não chegou, porque sei que tua vontade é maior do que o meu entendimento. Agradeço pelo fôlego de cada manhã, pelos livramentos que nem percebi, pelo consolo em cada noite difícil. Obrigado porque o Senhor não se esqueceu de mim, porque cada detalhe da minha caminhada está diante dos teus olhos e nada é pequeno demais para ser notado. Agora te peço coragem para não desistir, peço paciência para esperar sem reclamar. Humildade para aceitar quando o caminho não faz sentido. Dá-me sabedoria para enxergar além das circunstâncias, sensibilidade para perceber os sinais, fé para continuar mesmo quando tudo diz para parar. E, se for preciso recomeçar, que eu encontre forças onde só existia exaustão. Se você ora comigo, fale do seu jeito, do seu modo, sem medo de errar ou de soar simples demais. Diga o que pesa, o que dói, o que sonha, o que perdeu. Se preferir, escreva um amém nos comentários, não apenas como rotina, mas como ato de fé. Esse gesto simples é um grito silencioso. Eu ainda acredito, mesmo que seja difícil. Compartilhe seu pedido se sentir liberdade, porque a oração de muitos fortalece o impossível. Permaneça em oração, mesmo que não sinta nada extraordinário. O poder da oração não está em quem fala, mas em quem ouve. Deus entende cada silêncio, cada lágrima, cada suspiro que ninguém vê. Às vezes, a maior oração é o silêncio do cansaço, é o suspiro de quem só pede: Senhor, não me deixa desistir. Ele não despreza sua vulnerabilidade. Creia. Enquanto você fala, o invisível está se movendo. Nunca subestime a força de uma oração feita com sinceridade, mesmo que a voz trema e a esperança seja pequena. O milagre começa no instante em que você escolhe conversar com Deus sem reservas, sem máscaras, como um filho. Se precisar, volte a essa oração sempre que o peso aumentar. O céu sempre responde ao coração honesto. Declaração profética. Este é o momento de ativar a sua fé, de romper o ciclo do medo e afirmar com convicção que você não foi criado para terminar sua história na dor. A diferença entre quem vê o milagre e quem apenas ouve falar está em uma atitude: declarar em voz alta aquilo que parece impossível. Quando a fé se transforma em palavras, o invisível se move. Você cria uma atmosfera ao seu redor onde o impossível começa a parecer possível. E mesmo que a mente insista em duvidar, cada declaração de fé planta uma nova semente de esperança. Em nome de Jesus, declaro sobre sua vida que as portas que estavam fechadas se abrirão no tempo certo. Aquilo que parecia intransponível começará a ruir.
A doença perderá força. A escassez dará lugar à provisão. O medo será substituído por coragem e a solidão por companhia verdadeira. O que você não conseguiu sozinho, verá Deus fazer do jeito dele. Que cada promessa de Deus se cumpra na sua trajetória e que o cansaço não impeça o recomeço. Não importa quantas vezes duvidou, quanto tempo esperou, nem quantos já disseram que era impossível. Deus não se esquece do que prometeu. Se puder, repita: meu milagre já começou. Diga isso mesmo que tudo pareça igual. Essa frase é mais que um mantra. É um registro espiritual. É o início de uma nova estação. Escreva nos comentários. Declare com a voz. Ore baixinho, mas não deixe de afirmar. A cada vez que você declara, mente e coração se alinham à esperança. É assim que a fé cresce e se multiplica. A dúvida pode tentar voltar. O medo pode sussurrar que é loucura. Mas fé não é ausência de medo. É escolher seguir apesar dele. Por isso, continue declarando o novo. Toda vez que a memória da frustração vier, responda com a lembrança das promessas de Deus. O milagre não é para quem nunca errou, é para quem nunca desistiu. Não espere sentir para declarar. Declare para começar a sentir. Fique firme nessa postura de fé. Você está construindo um ambiente onde Deus pode agir livremente. E se alguém te chamar de ingênuo, lembre-se, os grandes milagres da Bíblia nasceram de declarações ousadas, não de discursos cautelosos. Permita que sua voz seja ouvida pelo céu e por você mesmo. Continue declarando até ver o impossível acontecer. Depois de orar e declarar, chega a hora de transformar fé em ação concreta. O céu se move, mas muitas vezes é preciso que você também se mova, ainda que seja um pequeno passo. Grandes milagres costumam começar com gestos discretos. Um perdão liberado, uma gratidão expressa, uma ajuda inesperada a quem precisa. Olhe para dentro e pergunte: qual pode ser o seu gesto de fé hoje? Talvez seja a hora de perdoar alguém, mesmo que não haja pedido de desculpas. Talvez seja tempo de agradecer por algo simples, ou de retomar um sonho que ficou para trás. Pode ser que o desafio seja cuidar da sua saúde, reacender o hábito da oração, ajudar alguém que está ainda mais cansado do que você. Não compare seu passo com o de ninguém. Para Deus, obediência sincera vale mais do que gestos grandiosos. Compartilhe, se quiser, nos comentários qual atitude prática você vai tomar como sinal do seu compromisso com o novo de Deus. Isso não é só engajamento. Cada decisão sua inspira outros. Cria uma corrente de coragem. Se preferir, apenas viva esse desafio silenciosamente, sabendo que nenhuma boa ação, por menor que seja, escapa aos olhos de Deus. Vou te contar um testemunho de transformação. Uma pessoa, quase desistindo da família, decidiu reatar um diálogo. Escreveu uma mensagem curta, sem esperar resposta. O retorno foi uma ligação inesperada, um perdão que parecia impossível. A vida mudou não porque ela forçou o milagre, mas porque teve coragem de agir conforme Deus inspirou. Muitas vezes, o milagre chega depois que você se move, mesmo sem garantia de resultado. Não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. Revise o que Deus falou ao seu coração. Escolha um passo, por menor que seja, e faça hoje. Escute essa mensagem novamente se sentir vontade. Peça força se o desafio for grande. O caminho do milagre é construído dia após dia, atitude após atitude. E se fraquejar, não se culpe. Deus caminha com quem insiste, não com quem nunca erra. Cada passo de fé é um sinal ao céu. Confie, algo novo já está sendo plantado dentro de você. E tudo aquilo que nasce com fé cresce, amadurece e no tempo certo floresce. Quebra de crenças limitantes. Talvez você tenha passado a vida ouvindo frases como: milagre não é para qualquer um,
só recebe quem merece. Deus ajuda quem se ajuda. Essas ideias, repetidas por gerações, criam uma prisão invisível que impede muita gente de experimentar o novo. O medo de não ser suficiente, a culpa por erros antigos, a sensação de que precisa conquistar o favor de Deus. Tudo isso bloqueia o fluir da fé. Mas a verdade é que a graça de Deus não pode ser conquistada por esforço, nem merecida por desempenho. Ela é presente, não pagamento. É favor imerecido, não recompensa. Olhe para as histórias que Jesus viveu. Ele tocou quem a sociedade rejeitava, se aproximou de pecadores, acolheu traidores, restaurou pessoas que ninguém mais acreditava. Os religiosos queriam performance, Deus queria sinceridade. O cego de nascença não tinha nada para oferecer, mas ganhou um novo olhar. A mulher adúltera foi poupada quando todos já tinham atirado pedras. O ladrão na cruz só conseguiu dizer: "Lembra-te de mim." E isso foi suficiente para receber o céu. Entenda, sua história não é curta demais, nem torta demais para ser transformada. O passado não é obstáculo para Deus. Os maiores milagres sempre nascem do improvável, dos esquecidos, dos improváveis. Você não precisa provar nada para Deus. Não precisa resolver sua vida para então pedir ajuda. Deus não é movido pelo seu desempenho, mas pela sua sinceridade e dependência. Ele não espera a sua perfeição, mas a sua disposição. Talvez a maior barreira para o seu milagre esteja nas crenças que você carrega sobre si mesmo. Não sou digno, não sou suficiente, não sou forte. Tudo isso pode ser verdade aos olhos humanos, mas Deus não olha como as pessoas olham. Ele enxerga o valor escondido, o ouro enterrado, o potencial guardado até nos dias mais sombrios. A Bíblia inteira é uma coleção de histórias de gente improvável, transformada pelo poder da graça. Se até hoje você foi marcado por culpa, vergonha, fracasso, hoje é tempo de soltar essas correntes. Olhe para Deus sem medo, sem vergonha, sabendo que Ele te quer inteiro, com as falhas, as perguntas, o passado e o futuro. A graça só flui em quem se permite receber. E talvez esse seja o maior convite desta caminhada: abandonar a obrigação de merecer para aceitar o presente de ser amado. Escolha agora quebrar essas crenças limitantes. Diga para si mesmo: eu posso receber o milagre mesmo sem ser perfeito. O favor de Deus está disponível para quem reconhece a própria limitação. Não desista por causa dos velhos discursos. O milagre já está a caminho. Não impeça sua chegada por causa de crenças que não vêm do coração de Deus. Testemunho de superação. No meio de tantas mensagens de fé, nada toca mais fundo do que uma história real, vivida nos bastidores da vida, longe dos holofotes. Por isso quero te contar o relato de uma pessoa comum, alguém que, como você, lutou anos contra a sensação de que Deus havia esquecido dela. Era uma mulher simples, mãe solteira, que viu a vida desmoronar após perder o emprego. Orava todos os dias, mas as portas pareciam trancadas. Chegou a pensar em desistir de tudo. Num dia de exaustão, ela decidiu escrever uma carta para Deus. Não era uma carta bonita, era um desabafo, um misto de pedido e revolta. Ali, ela abriu o coração como nunca. No dia seguinte, recebeu uma ligação de uma antiga amiga, oferecendo uma vaga de trabalho. Não era o emprego dos sonhos, mas foi o recomeço de tudo. A vida dela mudou, não da noite para o dia, mas naquele ato de honestidade, tudo começou a se alinhar. Anos depois, ela conta que nunca mais parou de ser sincera com Deus. O segredo do seu milagre não foi o formato da oração, nem a força da fé. Foi a coragem de admitir a dor, de não desistir, de continuar escrevendo cartas, mesmo nos dias em que não havia resposta. O milagre dela pode ser o seu amanhã.
E assim como ela, você também pode transformar desespero em esperança, honestidade em testemunho. Reflita: quantas vezes você já desabafou de verdade com Deus sem medo de ser mal interpretado? Quantas cartas já deixou de escrever porque achou que era inútil? Pode ser que o próximo milagre comece numa oração sem filtro, num pedido sincero, numa lágrima que cai sem força para palavras. Deus não precisa de perfeição, só de sinceridade. Não tenha medo de ser inteiro diante dele. Deixe essa história te inspirar. Seu testemunho ainda está sendo escrito e Deus adora surpreender quem insiste em falar com ele mesmo no silêncio. Não pare. Seu milagre também será contado. Reflexão de gratidão. No meio do desespero, a gratidão parece fora de lugar. Como agradecer se nada saiu como planejado? Só que a gratidão não é o ponto final do milagre, ela é a porta de entrada. Gratidão não significa aceitar tudo passivamente, mas enxergar, mesmo no caos, os sinais de que Deus ainda cuida dos detalhes. Quando você começa a agradecer pelo que já tem, mesmo sem ver a resposta, algo muda dentro de você. O coração se abre, a fé é renovada e o milagre ganha um novo espaço para florescer. Comece agora. Pense em 3 coisas, por menores que sejam, que Deus já te deu hoje. Talvez seja o fôlego, a família, uma pequena provisão, um livramento que só você percebeu. A gratidão quebra o ciclo do desânimo, impede a mente de focar só na escassez. Em toda a Bíblia, Jesus agradeceu antes de multiplicar, antes de ressuscitar, antes de curar. Ele nos ensina que agradecer antes do milagre é sinal de confiança absoluta. Pratique gratidão, não como um ritual, mas como estilo de vida. Fale em voz alta, escreva, comente neste vídeo. Senhor, obrigado, mesmo antes de ver. Deixe que a gratidão seja o solo do seu próximo milagre. Os céus respondem a quem celebra antes de receber. A vida pode não ser perfeita, mas sempre haverá algo para agradecer. Onde a gratidão entra, a esperança cresce. Faça esse exercício todos os dias. Escreva, lembre-se, testemunhe. O milagre de hoje pode estar na gratidão de ontem. E quando for difícil agradecer, apenas respire fundo e lembre-se, o maior sinal de esperança é conseguir agradecer pelo que ainda não chegou. Gratidão antecipa o milagre, alimenta a fé, transforma a espera em jornada. Desafio de fé. Depois de tudo que viveu nesta mensagem, proponho um desafio. Escolha uma atitude concreta que marque sua fé hoje. Não precisa ser algo grandioso, não precisa ser visto por ninguém além de Deus. Pode ser uma oferta para alguém necessitado, um tempo de oração extra, uma mensagem de reconciliação, uma decisão de perdoar. O que importa é que você dê um passo real, fora da sua zona de conforto, como resposta àquilo que ouviu. Pense agora, o que posso fazer ainda hoje que traduza minha confiança em Deus? Pode ser um pedido de perdão, um abraço demorado, uma visita inesperada, um bilhete de encorajamento. Se quiser, compartilhe nos comentários seu compromisso, inspire outros a agir. O céu se alegra quando a fé vira ação. Não basta sentir, é preciso se mover. Lembre-se, não existe ato de fé pequeno demais. Para Deus, cada passo conta. Não procrastine, não deixe para amanhã. O milagre começa na decisão de obedecer. E se sentir medo, peça coragem. Deus fortalece quem se dispõe, não quem já é forte. Ao final desse desafio, volte e compartilhe o que mudou. Testemunhe. Alimente a fé da comunidade. E se não conseguir de primeira, tente de novo. Milagres são construídos em tentativas, não em perfeição. Dê seu passo de fé hoje e prepare-se. O céu honra quem se move. História profética. Em toda geração, Deus levanta pessoas comuns para viver histórias extraordinárias.
Talvez você se veja como alguém simples, sem grande influência, mas o céu não escolhe pelo currículo, e sim pelo coração. Imagine se a sua vida, até agora marcada por esperas e frustrações, estiver prestes a se tornar uma inspiração para muitos. O impossível de hoje pode ser o testemunho público de amanhã. Deus costuma usar aquilo que o mundo ignora para manifestar sua glória de forma única. Reflita sobre os grandes nomes da Bíblia. José foi traído e esquecido antes de ser exaltado. Moisés falhou, fugiu, duvidou antes de se tornar líder. Davi foi rejeitado pela própria família, considerado improvável. Maria era anônima antes do milagre da encarnação. Nada disso foi acaso. Toda a história profética começa no lugar do anonimato, do silêncio, da rotina. O palco do milagre é montado nos bastidores. Talvez você ainda não enxergue, mas o que vive hoje está te preparando para um tempo de respostas visíveis. Cada dor, cada recusa, cada oração que parecia não passar do teto, é matéria-prima para Deus te surpreender. A história profética não é feita só de realizações, mas de processos. E no fim, tudo se encaixa. Permita-se sonhar de novo. Não subestime o alcance da sua história. O que começa em oração privada pode terminar em testemunho público, impactando vidas que você nem conhece. Mantenha o coração aberto. Deus escreve roteiros melhores do que qualquer plano nosso. Confie, caminhe e continue crendo. Sua história ainda não terminou. O próximo capítulo pode ser um milagre tão aguardado, e milhares podem ser inspirados pela sua jornada. Agora que você chegou até aqui, não deixe esse momento se perder. A fé não se alimenta só de sentimentos, mas de decisões e compromissos renovados. Se essa mensagem falou ao seu coração, não vá embora sozinho. Existe uma comunidade inteira pronta para caminhar com você, para celebrar suas vitórias e também para orar nos dias em que a esperança parece mais distante. Não se isole. Compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, precisa de um novo começo, de um recomeço espiritual, de uma resposta do céu. Inscreva-se no canal para receber novas mensagens, orações e reflexões. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O milagre pode chegar através de uma palavra, de uma oração inesperada, de um simples lembrete de que você não está só. E quando Deus fizer, volte aqui para testemunhar. Sua história pode ser a próxima a inspirar alguém a crer novamente, a tentar mais uma vez, a não desistir no momento da dor. Nos comentários, escolha um pedido de oração de outra pessoa e dedique uma prece especial por ela. Aqui, cada oração compartilhada constrói uma corrente de fé que ultrapassa distâncias, rompe barreiras e cria uma verdadeira família espiritual. Se não quiser se identificar, ore em silêncio. O que importa é participar, envolver-se, fazer parte dessa movimentação de fé que transforma não só a sua vida, mas a de muitos outros. Antes de encerrar, receba uma bênção sobre o seu dia, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você entregou aqui. Que Deus te fortaleça, te guarde, renove a sua esperança e te dê coragem para esperar, mesmo quando tudo parecer impossível. Que Ele multiplique a fé em cada coração que passou por esse vídeo e faça florescer milagres onde antes havia só desânimo. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. Salve este vídeo nos favoritos, envie para grupos de oração, compartilhe nos stories, marque amigos, leve adiante a corrente do bem. Quanto mais você espalha a fé, mais ela volta para você. O seu engajamento aqui não é apenas para o canal crescer, mas para que a palavra alcance quem mais precisa. Lembre-se, quem confia não desiste. O céu nunca para de trabalhar a favor daqueles que acreditam. Até o próximo vídeo. E que, até lá,
você já possa voltar contando as novidades do seu milagre, que a presença de Deus permaneça viva e constante em cada instante da sua jornada. Que toda semente de fé lançada hoje comece a frutificar, trazendo novas respostas, esperança renovada e uma paz que não se explica com palavras. Que a sua casa seja lugar de proteção, consolo e alegria. Que a força para não desistir venha de dentro, como um rio de coragem que brota mesmo nos dias mais difíceis. Que as portas certas se abram no tempo perfeito e aquilo que parecia impossível comece a ganhar forma diante dos seus olhos. Se houver dor, que ela seja transformada em testemunho. Se houver dúvida, que ela seja vencida por experiências reais com Deus. Que cada lágrima represada encontre sentido e seja regada pelo cuidado do Senhor. Que você nunca perca a capacidade de sonhar, nem a disposição de recomeçar, mesmo que tudo precise ser reconstruído do zero. Ao sair desse momento de oração, que você sinta leveza, esperança e a convicção de que não está sozinho. Caminhe em paz, com o coração cheio de expectativa, sabendo que Deus já ouviu seu clamor e está agindo, mesmo no silêncio. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a presença constante do Espírito Santo acompanhem cada passo, sustentando e iluminando seus dias. Que cada decisão tomada na presença de Deus produza frutos que permaneçam e que você nunca perca a coragem de pedir, de buscar, de agradecer e de sonhar novamente. E se por acaso algum medo voltar, se a ansiedade bater à porta, se a solidão tentar te sufocar, lembre-se desta bênção e volte a ouvir cada palavra quantas vezes forem necessárias. Deus é especialista em recomeços e sempre haverá uma nova oportunidade para aqueles que confiam. Que sua família seja guardada, que suas mãos sejam fortalecidas e que sua fé permaneça viva, mesmo nos desertos. Que nos próximos dias você perceba sinais do cuidado de Deus nos detalhes, seja nas pequenas alegrias do cotidiano, seja na força para atravessar as tempestades. O milagre, muitas vezes, começa em gestos simples, em encontros inesperados, em mensagens que chegam na hora certa. Que você esteja sensível ao agir do Espírito Santo, disposto a ouvir a voz de Deus em cada situação. Receba essa bênção e guarde consigo. Milagres acontecem para quem decide confiar mais uma vez. Saia desse vídeo como quem foi visitado por um renovo, pronto para viver o novo, aberto para receber o melhor que Deus preparou. Que a paz, que excede todo entendimento, invada sua mente, suas emoções, seu corpo e todo o seu caminho. Até a próxima caminhada de fé.